Falávamos sobre essa iniciativa da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né, os Mormons, em realocar famílias que estão dispostas, que querem sair da Venezuela, que querem vir para o Brasil em busca de uma vida melhor, né, de dignidade, de sustento para suas famílias, porque a situação lá na Venezuela está cada vez pior. Um projeto extremamente importante está sendo feito aqui no estado do Paraná, a partir da Igreja dos Mormons, com algumas famílias, inclusive, que já foram trazidas para algumas cidades, alguns exemplos e algumas iniciativas muito bem sucedidas. Para a gente saber um pouco mais de uma destas iniciativas, né, converso neste momento com Brás Coimbra, que é presidente do distrito de Campo Mourão da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, né, dos Mormons, é responsável aqui pela igreja aqui também em Umuarama, né, que está sendo estruturada. Presidente, prazer falar com o senhor. Nós conversávamos aqui com a diretora das rádios, a Aline Ruge, e também com o JC, que fazem parte da igreja, sobre essa iniciativa importante da Igreja dos Mormons em proporcionar a vinda dessas famílias para o Brasil, mas para isso, claro, é preciso uma série de situações, não só a viabilização de casas, doações de materiais, mas propriamente a busca de que essas famílias possam se adaptar e também possam permanecer aqui no Brasil. Eu sei que aí em Campo Mourão a iniciativa foi realizada e que o exemplo aí é muito positivo. Eu gostaria que você relatasse para a gente, presidente, como é que foi essa iniciativa aí em Campo Mourão e como é que ela aconteceu, como é que estão essas famílias aí? Hoje nós temos cerca de 13 famílias, tanto em Campo Mourão, Cianorte também tem algumas famílias. E no começo, Rodrigo, até confesso que nós estávamos um pouco apreensivos, como conseguir emprego para todo esse pessoal, como ajudar eles a entrarem no mercado de trabalho e conseguirem essa autossuficiência, né? E o resultado está sendo muito positivo. Hoje temos dessas 13 famílias, cerca de 65 pessoas, 80% já estão empregados, seja ele com autônomo ou com carteira assinada. E eles são muito trabalhadores, eles são muito esforçados, sabe? Então eu tenho me surpreendido muito com essas famílias. Tem muitas crianças pequenas, mas os pais, os chefes de família, o pai, a mãe, eles realmente se preocupam com o bem-estar da família. Eles não perdem tempo, eles correm atrás, eles têm força de vontade para trabalhar, então são bem prestativos. Por isso que eles conseguiram estar com uma porcentagem bem alta aí de empregados, né? Como é que foi a aceitação da comunidade aí nesse aspecto, quando eles chegaram? O brasileiro, em si, ele tem um amor, ele é muito caridoso, né? Ele é muito prestativo. E quando nós anunciamos, a gente anunciou em algumas rádios aqui também, para a comunidade, nas redes sociais, essa ajuda não só dos membros da igreja, mas de uma forma em geral da comunidade, né? E nós recebemos muitas doações de imóveis, roupa, principalmente agora no frio, né? Tem recebido bastante doações de tanto cobertores quanto agasalho. Então, eles receberam muito bem. A comunidade em si, eles têm ajudado muito. Tanto é que nós estamos com 13 casas montadas aqui, né? Agora as 3 casas aí de Umuarama são para 16 casas. Isso eu estou falando só na região de Umuarama, Cianorte e Campo Mourão. A igreja está com esse trabalho no Brasil todo. Mas falando um pouquinho de Paraná, a gente pega aqui Foz do Iguaçu, eles têm 32 famílias só dentro de Foz do Iguaçu. Londrina também recebeu família. Maringá, Cascavel. Então toda essa região está, através desse trabalho da igreja, está se mobilizando para ajudar essas famílias. Então tem muitas famílias de venezuelanos que estão vindo para cá, tanto membros quanto não membros da igreja. Como é que você tem avaliado, presidente, esse início dessa iniciativa aqui em Umuarama, inclusive com o engajamento aqui propriamente da Bianca FM a partir da Aline Ruge, que é a diretora das rádios aqui e que também faz parte da igreja? Eu quero agradecer aqui a Aline e o Jean pelo trabalho, pela força de vontade deles em ajudar. E para nós é uma bênção ter eles aí e ajudar com esse trabalho tão importante. Pra você ter uma ideia, Rodrigo, as famílias, elas chegam aqui no Brasil e nós damos todo o amparo para eles começarem uma vida nova, né? Eu estava conversando esses dias, me surpreendeu bastante, uma família venezuelana, eles estavam comentando sobre o salário deles, quando eles estavam na Venezuela, trabalhando e tal, e ele disse que com salário mínimo eles conseguiriam
comprar cerca de 3 frangos. Quem vive hoje com 3 frangos durante um mês? Então é uma situação bem delicada. E aqui, com a ajuda da comunidade, com a ajuda da rádio, enfim, nós estamos conseguindo dar o suporte que eles precisam para esse recomeço. A situação lá na Venezuela ela é terrivelmente ruim, né? As crianças passam fome, tem muita gente morrendo. Aliás, tem muitos empresários, eu sei que tem brasileiros da igreja lá na Venezuela também fazendo um trabalho nesse aspecto, não? Sim, a igreja está dando todo o suporte. A igreja não tem nenhum vínculo político, não se mistura nessa parte da questão política, mas se preocupa com o bem-estar do ser humano, né? Então, a igreja ela se preocupa em dar o suporte para que essas famílias elas consigam ter um recomeço, indiferente de qual país, indiferente de qual nacionalidade, que eles tenham uma vida digna, né? E a igreja está dando todo esse suporte no Brasil todo. Como é que é feito esse processo? As famílias lá na Venezuela que se manifestam no sentido de vir para o Brasil, pedem asilo, como é que é feito esse procedimento depois para trazer elas para cá? Eles, por conta própria, eles chegam até Roraima, muitos deles têm que pagar para passar lá por todo o processo pelos guardas, lá não sei bem como funciona isso, mas quando eles chegam em Roraima, nós temos o irmão Carlos Wizard Martins, que ele é membro da igreja, ele era um dos proprietários da Wizard, escola de idiomas, e ele está fazendo um trabalho voluntário lá, uma missão que nós chamamos, num período de tempo onde ele realmente totalmente voluntário, onde ele seleciona famílias de membros e não membros da igreja, realmente que estão dispostos a ter um novo recomeço, dá o auxílio com comida, com todo o suporte, fala com os líderes locais de toda a região do Brasil, e esses líderes eles fazem o preparo da casa, fazem os preparos com a comunidade dos móveis, da alimentação, e a igreja dá suporte de um período de tempo para que essa pessoa tenha condição de fazer esse recomeço. Nós vamos tentar essa semana um contato com o Carlos Wizard, né? Porque para ele contar a experiência lá, de como é que ele tem observado a situação toda lá, que é realmente lamentável como as coisas estão lá. A ajuda humanitária, inclusive, pelo que a gente acompanha, mandada aqui por brasileiros, não consegue passar a fronteira porque o governo totalitário de Nicolás Maduro não permite, né? A igreja toma todo esse cuidado de não ter essa mistura política, né? A igreja ela fica isento disso, mas quando o indivíduo ele chega com a sua família numa situação precária, passando necessidade, a igreja, qualquer filho de Deus, nós vamos estender a mão, seja não membros da igreja ou não membros da igreja. E a igreja tem feito isso, estendendo a mão para essas pessoas, para que elas tenham uma vida digna, né? Eu costumeiramente digo aqui que a gente não pode perder a sensibilidade de se compadecer pelo sofrimento do próximo, né? Porque a gente vê tantos absurdos na humanidade e tantas práticas inaceitáveis que esse sofrimento todo ele não pode ser aceito como normal e que a gente não consiga ter uma ação e uma atitude positiva de pelo menos ajudar um ser humano parecido com a gente que está lá sofrendo, né? Porque, inclusive com a família, com toda a família, com crianças e daí por diante. Eu conto uma experiência para você, Rodrigo, aqui em Campo Mourão e em Cianorte também. As mulheres elas têm todo um cuidado, né? Todo um tato, né? E as irmãs da igreja, elas depois que está tudo finalizado a casa, preparam a casa, elas tomam o cuidado de ir lá, pegar uma foto daquela família, colocar num quadro, pendurar na parede. Quando essa família ela chega e ela vê a casa dela, toda imobiliada, ainda com uma imagem da própria família dela dentro da casa, é muita emoção, tanto para eles que chegam, para nós que estamos recebendo a família. Então é uma experiência, assim, quem serve ao próximo ganha mais do que quem mesmo está recebendo, porque o espírito de amor e de amizade é muito forte e é uma coisa assim fora de série, uma experiência muito bacana. O senhor, presidente, se houve aí uma participação do poder público no sentido de, porque tem essa questão da escola, tem a questão da creche para as crianças, a questão de trabalho. Houve alguma participação específica aí do poder público, do município propriamente? Nós temos um membro da igreja aqui responsável para fazer essa transição. Então, por exemplo, aqui em Campo Mourão foi conversado com o município e o município estendeu uma escola, uma aula, né, de idiomas no português para que eles pudessem aprender o português para facilitar com relação ao mercado de trabalho. As crianças aqui, todas elas que chegaram, estão estudando,
e a gente se preocupou com que algumas estão recebendo leite do governo. Então, todo esse amparo, os líderes da igreja estão se preocupando para que tenha essa transição com relação ao governo, e o governo tem dado suporte. O brasileiro, ele ajuda, né? E o governo brasileiro tem dado todo o suporte que precisa. Pedido, Rodrigo, você me permite? Por gentileza. Que toda a comunidade aí de Umuarama ajude com doações. Serão super bem-vindos e realmente todo aquele que for ajudar, ele vai ser muito mais ajudado. Com roupa, móveis, às vezes não estou usando aquele móvel lá, doar e vai ajudar muito para que imobile essas 3 casas e ajude com que mais rápido possível chegue essas famílias aí em Umuarama. Conversei com o Braz Coimbra, que é presidente do distrito da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né, responsável aqui pela região, inclusive, de Umuarama, que está desenvolvendo esse projeto no sentido de trazer, viabilizar essas famílias que estão lá em Roraima, que chegam lá, que sejam realocadas, né? A situação realmente é bastante complicada, aquela gente toda sofrendo. As instituições, os organismos, as igrejas têm buscado uma alternativa, principalmente para amenizar um pouco o sofrimento de toda essa gente. São pessoas, são cidadãos, são seres humanos que merecem atenção e uma nova chance de recomeço, já que no seu país de origem as coisas realmente ficaram muito complicadas.